Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos continuar o nosso estudo de Daniel, capítulo 8, e ver mais detalhes sobre o ritual do santuário, sua relação com a profecia e a mensagem para nós. Portanto, não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, oferecendo para você, como um brinde dos Anjos da Esperança, o Guia de Estudos Evidências, que chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil gratuitamente. E para adquirir é simples. Você pode ligar para cá no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 98244 0077, ou ainda acionar o QR Code que aparece na sua tela e também pela página do biblia.com.br. A principal função do sacerdote, como a gente estava estudando na semana passada, era atuar como um mediador entre os seres humanos e Deus. Você se lembra, nós mostramos uma maquete do santuário na semana passada. Eu falei da importância do santuário para o povo de Deus, para representar o evangelho em miniatura. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a função do sacerdote ou levita, que dia após dia deveria apresentar o povo e o sacrifício que o povo fazia perante Deus. O sacerdote recebia as pessoas que confessavam seus pecados sobre o cordeiro e os sacrificavam. E para fazer uso da nossa maquete tão bem montada aqui, tão didática, você sabe, o sacerdote sempre fazia a primeira parte do serviço aqui no pátio do santuário, onde animais eram sacrificados a Deus. Você podia sacrificar bode, uma vaca, um carneiro. Vários animais eram prescritos na lei de Moisés como podendo ser ofertados a Deus. Então, o sacerdote levava o sangue desses animais para dentro do lugar santo do santuário. Eu tenho aqui, no primeiro cômodo do santuário, no lugar santo, um levita, um sacerdote com as suas roupas, as suas vestes diárias. E só para lembrar o que nós falamos no programa passado, apenas uma vez por ano é que o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, no lugar santíssimo. E você vê que ele que está representado com vestes um tanto diferentes do sacerdote. É claro que ao entrar no lugar santíssimo, ele não entrava com todo esse aparato na vestimenta. Mas nós colocamos aqui apenas para que você veja a diferença entre um sumo sacerdote e um sacerdote, ok? Muito bem. Agora, nesse ritual do santuário, com o fim de atender os mais pobres, ou também aqueles que estavam impossibilitados de comparecer pessoalmente ao santuário e pedir perdão pelo pecado, ou também por aqueles que tinham pecados cometidos por ignorância, Deus, através de Moisés, instituiu o chamado sacrifício contínuo. Esta é uma palavra-chave, aliás, é uma expressão-chave, sacrifício contínuo, que em hebraico nós chamamos de tamid, diariamente. Esse sacrifício diário era oferecido todos os dias, como eu falei no programa anterior, pela manhã e pela tarde. E ele significava ou simbolizava a mediação contínua de Jesus. Por esse meio, portanto, o santuário era simbolicamente transferido todos os dias, do pátio para dentro do santuário, e ali permanecia até o dia da expiação. Por meio do sacrifício diário, Deus lembrava a seu povo que o salário do pecado é a morte, e ao mesmo tempo apontava para o futuro sacrifício de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O 10º dia do 7º mês era então reservado ao chamado Dia do Perdão ou Dia da Expiação. Neste dia, todos os pecados confessados ficavam simbolicamente registrados no santuário até essa data. Então, nesse feriado especial, acontecia simbolicamente
uma remoção dos pecados de dentro do santuário e, por conseguinte, uma purificação do santuário. Era também um dia de juízo, o dia da expiação, que ilustrava o grande dia do julgamento final de Deus. O dia da expiação era a data mais importante no calendário dos israelitas no Antigo Testamento. Este era o dia em que a expiação anual pelos pecados do povo de Israel era feita, tanto de maneira corporativa quanto individual. O cerimonial incluía até a purificação do próprio tabernáculo, conforme vemos em Levítico capítulo 16, verso 16. Como eu já falei anteriormente, o dia da expiação acontecia então no 10º dia do 7º mês, de acordo com o calendário judaico. No nosso calendário seria algo entre os meses de setembro e outubro. Aliás, ainda hoje, o dia da expiação é uma data muito importante e sagrada para o judaísmo. Ela é conhecida como o Yom Kippur, o dia do cobrimento ou do perdão. Agora, a sua observância, atualmente, ocorre de forma bem diferente daquela que acontecia nos tempos da Bíblia. É que nos tempos bíblicos, o dia da expiação envolvia rituais muito rígidos e significativos, além do oferecimento de vários sacrifícios especiais. O ritual pelo próprio sacerdote acontecia diante de Deus através de uma ordenança dada por Moisés. A Bíblia diz que isto aconteceu depois que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram ao apresentar diante do Senhor um fogo estranho, isto é, comparecer de maneira irreverente e inadequada. Você pode ler isso em Levítico capítulo 16, versículo 1. Deus, então, proibiu a entrada aqui no lugar santíssimo. A única exceção ocorria justamente no dia da expiação, no dia do perdão. Neste dia, o sumo sacerdote, que aqui eu mostro para você, com vestes diferentes do levita, ele comparecia além do véu até o lugar santíssimo. Lembrando que o sacerdote não ia ali com todo esse aparato de vestuário que eu mostrei aqui. É apenas uma maneira de diferenciá-lo do levita. Mas é importante que você saiba que nesse único dia do ano, ele se consagrava e ia até a presença de Deus, até diante da Arca da Aliança. Mas ele não podia fazer isto sem que primeiro houvesse uma oferta de sangue pelo pecado. Você lê isso em Levítico capítulo 16, versículo 3. Então, o que acontecia no ritual desse dia da expiação? Os detalhes acerca de tudo o que envolvia aquele dia estão registrados no livro de Levítico, capítulo 16 e também no capítulo 23. Nesta data, havia uma convocação geral de jejum para todo Israel. O jejum começava na tarde do 9º dia e durava todo o dia até o amanhecer do 10º dia. Portanto, o ritual do dia da expiação era dividido em 2 atos principais. Um em favor do sacerdote ou do sacerdócio, o outro em favor da nação de Israel. Uma semana antes dessa data, o sumo sacerdote já se deslocava de sua própria casa para o tabernáculo. Então, no dia da expiação, os acontecimentos se davam da seguinte forma. O sumo sacerdote se lavava na pia do átrio e trocava o seu traje regular por uma roupa especial de linho branco, Levítico 16, verso 4. Então, o sumo sacerdote oferecia um novilho como oferta pelo pecado dele mesmo e de sua própria família. Então, somente depois disso, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou santo dos santos, com o sangue desse novilho. Ele aspergia o sangue do novilho 7 vezes sobre a tampa do propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança. Além disso, ele também carregava o incensário com brasas tiradas do altar. O incenso servia como uma nuvem que cobria o propiciatório e evitava que o sumo sacerdote morresse pelo contato com a arca e a presença de Deus. O sumo sacerdote, então, voltava até o átrio, tomava 2 bodes que tinham sido separados. Então, ele lançava sorte sobre cada um deles. Aqui na maquete, eu tenho mais ou menos uma forma de você entender isso. Lembra, o sumo sacerdote primeiro se lavava, oferecia um sacrifício por ele mesmo e pela família dele e entrava diretamente, atravessando o véu, até ao lugar santíssimo de Deus,
onde ele aspergia o sangue daquele animal que fora morto lá atrás. Lembrando que ele não estava com estas vestes aqui, mas ele se vestia todo de linho, todo de linho. Depois que ele fazia este exercício, ele voltava para o pátio e pegava 2 bodes. E ele oferecia uma espécie de sorte sobre cada um deles. O objetivo disso era determinar qual bode seria imolado, isto é, sacrificado como oferta pelo pecado, e qual bode seria o emissário, isto é, aquele que era enviado para morrer no deserto. Você pode ler isso na Bíblia em Levítico, capítulo 16, versos 7 e 8. O sacerdote, então, ou melhor, o sumo sacerdote, sacrificava aquele bode determinado pela oferta do povo, que era chamado o bode para o Senhor. E depois que ele fazia isso, ele entrava mais uma vez no lugar santíssimo, aspergia o sangue desse bode sacrificado sobre o propiciatório, tá certo? Aqui é a Arca da Aliança. Depois, ele saía para o lugar santo e também salpicava o mesmo sangue em todos os móveis ali do lugar santo. O sumo sacerdote, então, saía e retornava até o pátio, onde ele salpicava também o sangue, purificando o altar de sacrifício, bem como o ambiente externo aqui do santuário. Você pode ler isso com calma depois em Levítico, capítulo 16, versos 18 e 19. Aí vinha um outro exercício. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre aquele segundo bode, o bode emissário, também chamado de bode expiatório. Ele confessava os pecados do povo sobre a cabeça desse animal. Na sequência, ele enviava o bode emissário até ao deserto e o soltava ali. Levítico 16, versos 20 a 28. Depois de enviar o bode emissário ao deserto, o sumo sacerdote então tirava as suas vestes especiais, aquelas que ele utilizava apenas no dia da expiação de linho, e então ele se lavava. Aí colocava sua vestidura regular de sumo sacerdote, esta que eu mostrei para vocês aqui, que tem a estola, tem outros elementos. Aí ele vestia de novo esse traje e oferecia em holocausto 2 carneiros, para si e para o povo. E a gordura e o sacrifício desses animais era para o pecado, então elas eram queimadas. Levítico capítulo 16, versos 24 e 25 dão detalhes a esse respeito. A pessoa responsável por levar o bode emissário até o deserto, ela também deveria purificar-se para que pudesse entrar no pátio aqui no arraial do santuário. Isso está em Levítico 16, versos 26. Nesse momento, o novilho e o bode que tinham sido sacrificados pelos pecados do povo, tinham a sua carne levada para fora do arraial para que pudessem ser queimados os seus corpos. E por fim, a pessoa responsável por queimar o novilho e o bode que eu acabei de mencionar também precisava se purificar. Você vê isso em Levítico, capítulo 16, verso 27. O Novo Testamento também nos diz que o sumo sacerdote que entrava no santuário terreno prefigurava Cristo, que entrou no santuário celestial. Porém, diferente do sumo sacerdote de Israel, Cristo não entrou no santuário através de sangue de bodes ou de novilho. De acordo com a Bíblia, ele entrou no santuário celestial pelo seu próprio sangue, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Depois você lê isso em casa, em Hebreus capítulo 9, verso 12. Tome nota desse verso e leia com calma depois. Além disso, a sua entrada no santuário celestial foi permanente e não apenas num único dia, uma vez por ano. Aliás, é bom também esclarecer que esta entrada de Jesus no santuário celestial não é algo diferente do que nós lemos no livro de Hebreus. No Novo Testamento, o livro que mais fala do santuário celestial e do serviço de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial é o livro aos Hebreus do Novo Testamento. Acho que compensa você tomar tempo e estudar esse livro. Eu vou num programa Evidências futuro explicar melhor essa doutrina do santuário celestial, mas eu quero fazer uma anotação aqui para que você entenda alguma coisa importante. Dizer que Jesus, após morrer na cruz do Calvário, foi ao santuário celestial oficiar como sumo sacerdote no nosso lugar e que o dia da expiação tipificava o serviço que Cristo haveria de realizar no santuário celestial,
não significa, anote isso, não significa de maneira nenhuma que o sacrifício dele na cruz foi incompleto. Não. Na cruz, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Ele morreu em nosso lugar. É o sangue do Cordeiro derramado na cruz que nos garante a salvação e a redenção. O seu trabalho no santuário celestial não é um complemento do sacrifício feito na cruz, como se este fosse incompleto ou ainda não o suficiente para nos salvar. Não se trata disto. É apenas a continuidade do trabalho sacerdotal de Cristo, agora intercedendo por nós diante de Deus a partir do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Tudo isto estava tipificado, ou seja, exemplificado através do ritual do santuário no Antigo Testamento e é muito bem delineado pela Epístola aos Hebreus, o livro de Hebreus do Novo Testamento, tá bom? Então, se você ler Hebreus, você vai entender direitinho isso. E como eu falei, num próximo programa eu vou explicar mais detalhes a esse respeito, mostrando, inclusive, outras passagens do Antigo Testamento. Voltando a falar do dia da expiação, nós temos que lembrar também uma diferença entre o dia da expiação terrestre e o de Jesus no santuário celestial. É o seguinte, no dia da expiação, apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo, ou melhor, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e se achegar diante do propiciatório que cobria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, eu mostrei no programa anterior e vou repetir hoje, era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Era a representação do trono divino, uma representação terrena. Mas, a partir de Cristo, abriu-se no céu o acesso ao Santo dos Santos uma vez por todas. Agora, uma vez que nós podemos estar redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós podemos com confiança chegar diante do trono da graça de Deus. Eu quero ler uma passagem do Novo Testamento a esse respeito, que para mim é uma das mais lindas, que nos explicam o significado daquele antigo ritual do santuário hebreu. Preste atenção. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Hebreus capítulo 4, verso 16. Percebeu que lindo? Podemos nos aproximar com toda confiança. Existe uma palavra que eu aprendi em Israel, esta palavra não está no hebraico bíblico. Ela provavelmente veio até do idioma Yiddish. É a palavra chutzpah. Chutzpah é difícil de traduzir em português, mas significa uma audácia santa, aquela convicção, aquela confiança de alguém que realmente quer algo e não abre mão desse algo. Foi uma ação de chutzpah que representou aquilo que Jacó fez, por exemplo, quando lutou com o anjo e disse: "Eu não te soltarei enquanto não me abençoares". Foi também uma atitude de chutzpah que Moisés demonstrou perante Deus quando falou: "Senhor, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu". Olhando por um viés ocidental, parece que tanto Moisés quanto Jacó blasfemaram contra Deus, mas não foi isto. Eles demonstraram apenas um pedido de angústia de alguém que realmente quer ser liberto, quer ser salvo ou está intercedendo pela salvação de outrem, como fez Moisés. Então, embora a palavra não apareça no vocabulário bíblico, o seu conceito parece expresso ali através da atitude de alguns heróis e heroínas de Deus do passado. E para mim é esse espírito que é demonstrado na carta aos Hebreus, quando é dito que nós podemos entrar com confiança, eu quase diria com chutzpah, diante da presença de Deus. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro me franqueou a entrada. Não uma vez por ano, através de um sumo sacerdote humano, mas todos os dias, através do serviço de Cristo, dessa vez realizado no santuário celestial. Agora, além de tudo isso que eu mostrei para vocês, nós ainda veremos que na profecia de Daniel capítulo 8, o dia da expiação parece ter um significado adicional
de algo que Jesus faria no santuário celestial. O que eu posso adiantar para você é que hoje, no dia de hoje, estamos vivendo uma espécie de grande dia da expiação e estamos aguardando com grande expectativa a grande festa que ocorrerá no céu. Que festa? O triunfo final do bem. A postura de humildade e confissão de pecados, enquanto aguardavam o resultado da purificação do santuário lá no Antigo Testamento, serviria, de certa forma, como exemplo para o povo de Deus e o seu comportamento nos dias de hoje. A mesma atitude deve ser vista em todos aqueles que amam a Deus e aguardam o juízo divino, aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Ao Jesus concluir o juízo de Deus na expiação celestial, ele retornará à terra e dará a sentença aos infiéis. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Agora que você já sabe com detalhes o que era o ritual do santuário, o que acontecia na cerimônia do dia da expiação, aí sim nós podemos voltar para o contexto de Daniel capítulo 8. Enquanto a visão se desenrolava, Daniel viu dois animais. Primeiro, um carneiro que dava coices para 3 direções diferentes, para o ocidente, para o norte e para o sul. Daniel 8, verso 4. Esse movimento tríplice do carneiro indicava a expansão desse poder. Diz a Bíblia o seguinte, eu vou ler para você. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Daniel 8, verso 4. Conforme explicado pelo anjo relator, ali aquele anjo que explicava a visão para Daniel, o carneiro com 2 chifres representava o império da Medopérsia. Veja depois em Daniel 8, verso 20. E as 3 direções para as quais ele dava os seus coices provavelmente apontavam, literalmente, para os 3 maiores lugares de conquista dessa potência mundial. Em seguida, aparece um outro animal. Quem seria ele? Um bode. E você nota que o bode tem um grande chifre no meio dos 2 olhos, que, de acordo com a profecia, representa o Império Grego sob o comando de Alexandre o Grande. Isso está em Daniel capítulo 8, versículo 21. O fato de que o bode se movia com rápida velocidade sem tocar no chão, conforme Daniel 8, verso 5, significa que ele se movia rapidamente. Este simbolismo comunica a rapidez das conquistas de Alexandre o Grande. Ora, em Daniel capítulo 7, Alexandre o Grande era representado, apenas para lembrar, por um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Mas, como a profecia indica, quando o bode se engrandeceu sobremaneira, olha o que aconteceu com ele. Eu vou ler para você aqui na Bíblia. Na sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Daniel capítulo 8, versículo 8. Após esse incidente, a profecia prossegue dizendo que em lugar daquele chifre que foi quebrado, surgiram 4 chifres que estenderam o seu domínio pelos 4 cantos da terra, ou os 4 quadrantes da bússola. Isto se cumpriu literalmente por ocasião da morte de Alexandre o Grande em Babilônia, ocorrida em junho de 323 a.C., com a idade de apenas 33 anos. Assim, o reino de Alexandre foi dividido entre os seus 4 generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Entre Daniel capítulo 2, verso 38 e Daniel capítulo 8, versos 20 e 23, ali é dito que 3 dos 4 impérios são revelados nas visões. Assim como o fim da Babilônia, Daniel capítulo 8 começou com o império da Medopérsia, você se lembra? E ele se estende até o fim dos tempos. Você pode ver isso em Daniel capítulo 8, os versos 25 e 26. Agora, em Daniel 8, 17, é dito especificamente que aquela visão que ele estava tendo se referia ao tempo do fim, ou seja, ela se estenderia até ao tempo do fim. Uma ênfase que é repetida também no verso 19 e ecoada no verso 26. Depois leia com calma aí na sua Bíblia. Ora, considerando que nas 2 visões paralelas, Daniel capítulo 2 e capítulo 7, o tempo do fim chega para os eventos ainda em nosso futuro,
no caso, o reino vindouro de Deus, não é irracional supor que Daniel capítulo 8 também se estenda até esse período, ou seja, até ao tempo do fim. E o que nós vimos até aqui em relação a Daniel é consistente com tudo que foi mostrado antes, ou seja, nós temos uma visão sobre 3 entidades. Aqui em Daniel capítulo 8, essas entidades seriam o carneiro, o bode e um chifre pequeno que vai surgir ali naquele contexto. Isso está em Daniel capítulo 8, dos versos 3 até o verso 12. E segundo uma audição que Daniel recebe nos versos 13 e 14, você vai perceber que a visão tem um desdobramento especial. Portanto, o resto do capítulo 8 de Daniel, que vai dos versos 15 a 26, será uma explicação de tudo o que ele viu antes. E conforme eu já demonstrei, estas feras apresentadas a Daniel lembravam muito de perto, sabe o quê? O ritual do santuário nos tempos antigos. Assim como em Daniel capítulo 2 e capítulo 7, também mostravam os reinos. Mas aqui, de maneira específica, você tem os reinos representados por um carneiro, que é descrito como sendo grande, Daniel capítulo 8, verso 4, e também é nomeado como sendo a Medopérsia, Daniel 8, verso 20. Depois você tem o bode, também descrito como muito grande, que foi nomeado para nós como sendo a Grécia, Daniel capítulo 8, versos 21. Aí, por último, vem aquele poder misterioso, um chifre pequeno que cresce e é excessivamente grande. Daniel 8, verso 9. Você percebeu o progresso do crescimento desses elementos? No próximo programa Evidências, eu vou estudar com você de maneira mais detalhada a segunda parte desta visão, desta profecia de Daniel 8, que vai agora dos versos 13 até ao versículo 26. Ela consiste no anúncio e uma explicação do que o profeta havia presenciado até aqui. São muitos detalhes interessantes e importantes da profecia bíblica. Porém, mais do que simplesmente uma série de informações históricas ou teológicas para você, esta mensagem encerra uma advertência de Deus a respeito do futuro da humanidade. E qual é o futuro da humanidade? O juízo vindouro de Deus, que trará consigo a vitória última para todos aqueles que ficarem fiéis ao lado de Cristo, do Cordeiro e da sua verdade. Portanto, não perca a continuação desse tema semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Até lá!